Fala pessoal, tudo tranquilo? Bom, nós vamos começar uma sequência de aulas agora, que é uma sequência relativamente grande de aulas, tá? Um conteúdo extremamente importante e relevante quando se trata de vestibulares, Enem e etc. É um conteúdo relevante, portanto, cai bastante, necessário estudar, tá? Então, por favor, preste atenção na sequência enorme de aulas que nós teremos a partir de agora, começando com tempo geológico, tá? Bom, quando falamos de tempo geológico, isso daqui é um pré-requisito para a gente conseguir entender, ou pelo menos ter uma noção cronológica de como aconteceu a evolução de alguns fenômenos naturais, sobretudo fenômenos geológicos, ao longo da história da Terra. Para a gente determinar o tempo geológico, nós temos que fazer a datação, porque um tempo é uma sequência de datas, é uma cronologia. Então nós temos que fazer a datação. E essa datação, no nosso caso, das rochas, que na verdade a gente não data uma rocha, a gente data os componentes da rocha, os constituintes da rocha, conhecidos como minerais. Para a gente poder fazer a datação das rochas por meio desses minerais, existem dois instrumentos ou duas formas. A primeira forma é a chamada datação relativa. A datação relativa é quando nós utilizamos alguns instrumentos, alguns elementos da geologia para fazer essa datação das rochas. Essa datação relativa, a gente não determina a idade da rocha necessariamente. Nós conseguimos determinar, por meio da datação relativa, se nós temos rochas mais antigas ou rochas não tão antigas assim, novas. Novas sempre no tempo geológico, que a escala normalmente é de milhões ou milhares de anos. Então a datação relativa a rochas mais antigas ou mais novas, sem determinar a idade necessariamente dessa rocha, quantos milhões de anos ela tem. Só vou falar se ela é mais nova ou se ela é mais antiga. Por exemplo, nós utilizamos essa determinação e vamos aprofundar nessa datação relativa em outras aulas, tá? Nós utilizamos, por exemplo, as camadas das rochas sedimentares para fazer a datação relativa. Nós sabemos que no processo de deposição de sedimentos, essas deposições elas são promovidas naturalmente ao longo de diferentes intervalos de tempos, diferentes intervalos. Então as deposições mais profundas normalmente são mais antigas e as deposições mais superficiais, nas suas camadas, são mais recentes. Então isso é uma forma de datação relativa. Vamos aprofundar no estudo de camada de rochas sedimentares nas aulas sobre tipos de rocha, tá? Um outro tipo de datação é que nós chamamos de datação absoluta. A datação absoluta, diferente da datação relativa, é aquela na qual nós determinamos a idade real de uma rocha. Então, a idade real ou determinamos um intervalo de tempo provável para a idade dessa rocha ou de um fóssil, por exemplo, tá? Então a gente costuma ver na televisão, às vezes, em alguma reportagem, o pessoal fala assim, foi descoberto um fóssil novo cuja idade é entre 100 e 130 milhões de anos. Estou dando um exemplo qualquer. Isso é um intervalo de idade provável daquele fóssil. Em algumas situações dá para determinar a idade real. Esse fóssil tem 93 milhões de anos. Depende do nível de preservação dos componentes daquele elemento, daquele fóssil, daquela rocha. Então a idade absoluta é a idade real, um intervalo provável de idade. Como que faz? Quais são as técnicas utilizadas para determinar essa idade real? Primeiro, é a medição da quantidade
de matéria orgânica presente nesse material. Normalmente é utilizada na datação dos fósseis, claro, porque são matéria orgânica. Só que esse método de datação é um método que abrange um intervalo de tempo para o tempo geológico relativamente pequeno. Tá? A gente está falando de intervalos de tempo com matéria orgânica de até mais ou menos 10 mil anos. Para a idade da Terra, 10 mil anos foi hoje, tá? Não é nem ontem não, é hoje. Por isso existe uma outra técnica desenvolvida no final do século XIX e início do século XX, que é a técnica da radioatividade. Mais precisamente, nós, claro, não vamos aprofundar nisso, é a técnica do estudo do decaimento radioativo dos elementos que compõem uma rocha ou um fóssil. Na medida em que o tempo vai passando, sempre em tempo geológico, acontece o decaimento, a mudança da estrutura do átomo, e isso, na medição da radioatividade, consegue, por meio de uma tabela, os cientistas conseguem descobrir qual é a idade daquele material. A radioatividade ela consegue medir uma idade de até aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Por isso, associando a datação relativa com a datação, volta à frase, associando a datação por matéria orgânica por radioatividade, nós conseguimos determinar que a idade da Terra ela é de 4,6 bilhões de anos. Ô Bruno, pode ser que os cientistas descubram um método de datação que consiga identificar elementos com idade maior do que 4,6? É possível. Quase impossível, na verdade. Vamos supor que a evolução tecnológica e do conhecimento científico, a datação seja superior a 4,6 bilhões de anos. A idade da Terra pode ser maior do que 4,6 bilhões de anos? Teoricamente, sim. Mas na prática não vai funcionar muito bem, porque quando a gente associa a idade da Terra por esses métodos de datação com algumas teorias de surgimento e formação do universo, como a do Big Bang, a gente sobrepõe essas ideias, essas técnicas de datação e essas teorias de formação do universo e chegamos, de fato, no conjunto da obra, a 4,6 bilhões de anos. Então, no vestibular, 4,6 bilhões de anos, sem dúvida, tá? E o tempo geológico nada mais é do que o estudo desses 4,6 bilhões de anos, além dos métodos de datação, é o estudo desses 4,6 bilhões de anos e principalmente o estudo dos eventos biológicos e geológicos que aconteceram ao longo dos 4,6 bilhões de anos. Por exemplo, o surgimento da vida, a modificação dessa vida ao longo do tempo, a modificação da condição geológica da Terra com a formação de algumas unidades de relevo, por exemplo. Isso é o que nós chamamos de tempo geológico. Essas modificações na idade da Terra, elas são identificadas por meio da chamada coluna geológica. É tipo uma tabela periódica da Terra, tá? Com algumas modificações que aconteceram ao longo da nossa história. Por isso que a coluna geológica, ela traz para a gente a famosíssima geocronologia. Geocronologia, geoterra, cronologia, estudo do tempo. Então, é o estudo do tempo da Terra, beleza? Então, a gente vai fazer na coluna geológica o estudo do tempo ou da idade da Terra por meio dos eventos geológicos. Não interessam para a gente aqui os eventos biológicos. Isso interessa para a biologia, claro. Para a geografia, neste momento, somente a evolução geológica vai interferir. E, como nós estamos falando de geocronologia ou estudo do tempo, os cientistas eles dividem o tempo da Terra em alguns intervalos. Os éons, que são os maiores intervalos de tempo da Terra, e a palavra éon pode ser com acento ou sem acento, tá? Éon, com acento ou sem acento, os dois estão certos, quer dizer tempo infinito, tá? O tempo para sempre. Então é como se fosse o tempo infinito, que são, para a escala humana, os intervalos maiores de tempo que existem na Terra, as eras, que são subdivisões dos éons, e os períodos que nós teremos as subdivisões da era para a gente conseguir enxergar com mais detalhamento o que acontece na história do planeta. Beleza? Então é o maior intervalo, eras, as subdivisões dos éons,
e os períodos, que a gente não precisa saber todos de cor, que são as subdivisões das eras para a gente identificar com maior detalhamento. Beleza? Como que vai ficar o desenvolvimento dessa coluna geológica? Bom, a Terra ela tem, como eu acabei de falar aqui, 4,6 bilhões de anos. Então eu coloco aqui 4,6 bilhões de anos. Tranquilo? A evolução começa com 4,6, portanto é o que é o mais antigo, até a idade de hoje. Tranquilo? Já que a gente está falando de tempo geológico, esse hoje aqui, ele tem algumas centenas de anos já. Mas, dos 4,6 bilhões de anos, até hoje esse é o intervalo de idade da Terra. Tranquilo? E a gente vai fazer essa evolução de baixo para cima, do mais antigo para o mais recente. Bom, os éons são divididos em 3 longuíssimos intervalos de tempo. O éon mais antigo que existe, ele recebe o nome de Arqueano. Então, Arqueano é o éon mais antigo que existe no planeta Terra. Ele começa com a origem da Terra há 4,6 bilhões de anos. O segundo éon mais antigo, ele recebe o nome de Proterozoico, já escrevo aqui. O Proterozoico, ele começa com aproximadamente 2,5 bilhões de anos. Então, só o Arqueano, ele dura há mais ou menos 2 bilhões de anos. Quando a gente começa aqui, o famoso Proterozoico. Beleza? Proterozoico, mais ou menos ali 2,5 bilhões de anos. E a partir desse momento, mais ou menos no intervalo de 1,5 bilhão de anos, mais ou menos, tá? Aproximadamente 1 bilhão e meio de anos, nós temos um outro éon famosíssimo chamado de Fanerozoico. Fanerozoico. É o éon que tem um intervalo de tempo do Proterozoico até hoje. Então, nós estamos hoje, neste momento dessa aula, ser humano no planeta Terra, no éon chamado de Fanerozoico. Só que aí, cada intervalo desse, nós temos alguns acontecimentos. Só que o Fanerozoico, ele acaba sendo subdividido em algumas eras. O Proterozoico não é dividido em era, o Arqueano não é dividido em era. Eles são grandes intervalos de éon sem subdivisões. O Fanerozoico, ele é dividido em era, porque fanero quer dizer visível. Zoico quer dizer vida. Então, Fanerozoico é um intervalo da vida visível. A partir desse momento em que a vida é visível, que a gente tem uma evolução no planeta Terra mais palpável, significa que as evidências geológicas dos fósseis, por exemplo, elas ficam mais nítidas. E aí os cientistas conseguem estudar com maior clareza os eventos geológicos e biológicos que aconteceram ao longo da idade da Terra. Por isso, o Fanerozoico ele é subdividido, enquanto os demais, que a gente não tinha a vida visível, eles não são subdivididos porque os registros são menos evidentes. Então, o Fanerozoico ele acaba sendo dividido em outros intervalos. Por exemplo, o Fanerozoico, nós temos como divisão, primeiro deles, a chamada de baixo para cima, tá, gente? Do antigo para o recente. A famosíssima era Paleozoica. Então, era Paleozoica ou apenas Paleozoico. Paleo, antigo, zoico ou zoica, vida. A Paleozoica ela começa com um intervalo de tempo aproximadamente de 500 a 550 bilhões de anos. A Paleozoica ela evolui, formando uma era geológica chamada de era geológica Mesozoica. Então, era Mesozoica. Meso quer dizer meio, zoica, vida. É a vida do meio, da idade da Terra dentro do Fanerozoico. Idade aproximadamente 250 bilhões de anos. Todas as datações feitas por medições absolutas. E a era mais recente da idade da Terra, a era mais jovem da idade da Terra,
é a era Cenozoica. É a era mais atual. A era Cenozoica, estamos falando de um intervalo aproximadamente de 65 bilhões de anos. Beleza? Então a gente tem evolução começando com 4,6 bilhões e evoluindo até o dia de hoje dentro da era Cenozoica. Então, neste momento, nós estamos no éon Fanerozoico, na era Cenozoica, que é a subdivisão. Só que essas eras e esses éons, eles têm eventos geológicos que aconteceram ao longo do seu intervalo de tempo. E esses eventos geológicos, eles são fundamentais para esse intervalo de matéria, que começa com tempo geológico, com tectônica de placas, com rochas, que é o estudo litológico, e com relevo. Quando a gente chegar em relevo, então, a gente vai estudar e vai falar de tempo geológico bastante, tá? Quais são os principais eventos geológicos de cada intervalo desse? Bom, lá no Arqueano, que é o primeiro deles, nós tivemos a formação geologicamente da crosta terrestre, que a gente vai usar aqui a expressão dos escudos cristalinos. Os escudos cristalinos, galera, são as unidades geológicas mais antigas que existem no planeta Terra. Se a gente quer saber a idade do planeta por meio da datação absoluta de rochas, a gente vai buscar as rochas dos escudos cristalinos para conseguir identificar essas unidades geológicas. Estamos falando de escudos cristalinos de rochas de 4,6 bilhões de anos, de 4 bilhões de anos, de 3,5 bilhões de anos. Os escudos cristalinos, eles existem no Brasil, tá? Então, formação dos escudos cristalinos, eu acrescento aqui a informação, vocês vão acrescentar aí no registro também. A gente está falando de unidades geológicas extremamente antigas. São as primeiras unidades geológicas da história da Terra. Traduzindo, são as primeiras grandes rochas da história da Terra. Então, quando eu falar em algumas matérias, vamos aprofundar nisso, em escudo cristalino, estamos falando das unidades mais antigas. O Brasil, por exemplo, tem importantíssimos escudos cristalinos. Para ter uma ideia, a rocha mais antiga, que deu a datação de 4,6 bilhões de anos na sua composição química nos seus minerais, ela foi encontrada no escudo cristalino no Canadá. Tá certo? Então, é o escudo cristalino que marca para a gente unidades geológicas muito antigas. Então, são as primeiras rochas da história da Terra. Quando entra no Proterozoico, a gente já tem algumas formações na história, nos escudos cristalinos, com a formação, presta atenção que agora, tá, gente? A gente começa a entrar aqui em alguns conceitos-chave, dos maciços antigos. Nossa, Bruno, eu lembro de ter ouvido falar alguma coisa relacionada a isso em alguma aula minha de geografia. Os maciços antigos, eles nada mais são do que modificações geológicas de formações rochosas do Arqueano. Presta atenção que eu vou escrever aqui agora, ó. Maciços antigos são modificações tectônicas na Terra. Então a gente já pode falar das primeiras placas tectônicas se formando no Proterozoico. Todo relevo formado por modificações tectônicas, por eventos tectônicos, nós daremos o nome de montanhas. Ô Bruno, peraí, deixa eu entender. Montanhas são unidades geológicas e formas de relevo que são produto de modificações tectônicas. Então, os maciços antigos são, na verdade, montanhas antigas, fruto de atividades ou modificações tectônicas? Perfeito. Todo maciço antigo é fruto de uma ação tectônica. E essa ação tectônica produz montanhas. A gente só chama de montanha um relevo fruto de ação tectônica. E os maciços antigos são montanhas. Presta atenção no que eu vou falar aqui agora, porque rompe, e isso cai no vestibular, tá, gente? Com algumas ideias que alguns professores de geografia passam. Presta atenção, muita atenção. O Brasil, ele tem várias unidades de maciços antigos datados do Proterozoico.
2 bilhões de anos atrás, por exemplo. Essas unidades de maciço antigo do Proterozoico nós podemos chamar de montanhas. Essas montanhas não estão ativas, ou seja, não têm um tectonismo ativo mais. São unidades que já tiveram tectonismo ativo, há 2 bilhões e meio de anos atrás, por exemplo, e que hoje esse tectonismo não está ativo mais. Então eu posso falar que no Brasil tem montanha? Pode, deve. No Brasil tem os maciços antigos que são montanhas derivadas de ações tectônicas. Por exemplo, a Serra do Mar no Brasil é um maciço antigo derivado de ação tectônica, uma montanha. Só que nós não temos montanhas ativas, ou seja, montanhas em formação no território brasileiro. Vários professores de geografia falam que no Brasil não tem montanha, e no Brasil tem montanha, porém não tem tectonismo ativo. No Brasil as montanhas são chamadas então de maciços antigos. Combinado? Cuidado com esse conceito. Beleza. Quando a gente evolui ainda e chega a 500, 550 bilhões de anos, na era paleozoica, no éon fanerozoico, nós temos aqui a formação da Pangeia. A Pangeia, ou Pangeia apenas, tá? A Pangeia é o supercontinente formado na Terra a uma idade aproximada de 390 milhões de anos. Beleza? Escrevi errado aqui, meu povo. Bilhões de anos. 390 bilhões de anos. Formação da Pangeia. Beleza? Supercontinente Pangeia. Beleza. Porque a Pangeia ela tem que se formar. Aí vem uma outra curiosidade. Desde o momento em que a gente tem a formação das primeiras placas tectônicas entre o Arqueano e o Proterozoico, até a formação da Pangeia, que a gente estuda, que ela fragmenta e vira os continentes na forma como a gente estuda, nós já tivemos a formação de outras 4 Pangeias, e essa Pangeia que a gente estuda é a quinta. É a única que tem um nome de Pangeia propriamente dita, né? Mas a gente já teve a formação de outros supercontinentes, que se formaram, fragmentaram, porque as placas tectônicas continuamente estão em movimentos, até formar a Pangeia que a gente acaba estudando. Então, é um ciclo. Nossa, Bruno, então pode formar uma nova Pangeia? Não só pode, como provavelmente vai. Tá? A gente não vai estar mais aqui na Terra, provavelmente também, mas deve formar uma nova Pangeia, um novo supercontinente. E exatamente nesse mesmo intervalo da Paleozoica, nós temos a formação dos famosos combustíveis fósseis. Ô, gente, deixa eu fazer um negócio aqui para a gente não cair num erro gravíssimo que eu estou cometendo aqui, tá? Eu escrevi muita coisa errada aqui, eu só vou consertar. O Paleozoico não são 500 bilhões, tá, gente? Desculpa aí, ó. O Paleozoico são 500 milhões. Mesozoico não são 250 bilhões, porque a idade da Terra, gente, ela tem só 4,6 bi, né? Então não tem como ter 250 bilhões de anos. Milhões de anos. Chama minha atenção aí. E aqui, ao invés de 65 bi, são 65 milhões de anos. E eu tinha escrito certo. E acabei modificando. Aqui, 390 milhões de anos, tá, gente? Desculpa aí, quem estiver assistindo essa aula, escrevi errado, tá? Então a gente tem bilhões de anos no Arqueano e no Proterozoico, e a partir do Fanerozoico a gente entra na escala de milhões de anos, e não bi, tá? Beleza. Então, na Paleozoica, nós temos a formação da Pangeia, 390 milhões de anos atrás, e dos combustíveis fósseis, dentro de um período na Era Paleozoica chamado de Carbonífero. Beleza? Um período carbonífero, que é a formação das grandes reservas de carvão, de carbono. Por isso vem os combustíveis fósseis, especialmente o carvão mineral, e o início da formação do petróleo há mais ou menos 300 milhões de anos atrás. Beleza. Se a gente continua evoluindo, passamos dos escudos para os maciços, entramos na Era Paleozoica, 500 milhões de anos, formação da Pangeia e dos combustíveis fósseis. Entramos então na Era Mesozoica. Qual é a grande marca da Era Mesozoica? A grande marca é a fragmentação da Pangeia.
Então, repara o seguinte, a Pangeia ela foi formada há mais ou menos 390 milhões de anos atrás, e ela se fragmenta, dando origem aos continentes na forma como a gente conhece, há aproximadamente 200 milhões de anos atrás. Combinado? Que é quando a Pangeia inicia, pelo menos, a sua fragmentação, que termina um pouco depois disso. Então, o que vai marcar basicamente a Era Mesozoica é a fragmentação da Pangeia. Lembre-se, o que interessa para a gente são os eventos geológicos. Aí entramos na Era Cenozoica. A Era Cenozoica ela é subdividida em 3 períodos. Existe o período chamado de Terciário. O período Terciário ele tem 65 milhões de anos atrás, beleza? Que é quando começa a Era Cenozoica. Nesse período Terciário, temos a formação dos famosíssimos dobramentos modernos. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção no conceito. Dobramento moderno são unidades geológicas cujo tectonismo está ativo. São grandes montanhas. Então, dobramentos modernos podemos chamá-lo também de montanha. É exatamente o mesmo nome que a gente dá para os maciços antigos. A diferença é que, enquanto os dobramentos modernos eles são montanhas ativas tectonicamente, os maciços antigos são montanhas inativas tectonicamente. Aqui são montanhas antigas, aqui são montanhas novas. No Brasil, não existem dobramentos modernos. No Brasil existem maciços antigos. No Brasil existem montanhas de formação antiga. No Brasil não existem montanhas de formação jovem. Não tem. Aqui, por exemplo, estamos falando das cordilheiras dos Andes, dos Alpes europeus, do Himalaia. Estamos falando dessas unidades de relevo, que são jovens e estão em formação agora. No Brasil isso não acontece. Isso já aconteceu no passado, 2,5 bilhões de anos atrás. Combinado? Na Era Cenozoica ainda, nós temos o Quaternário. O Quaternário, que é um período da Era Cenozoica, formação de bacias sedimentares, depósitos sedimentares recentes. Por exemplo, as bacias sedimentares da Amazônia. Então, a Amazônica. No Brasil tem bacias sedimentares da Amazônica, nós temos a bacia sedimentar do Pantanal, que são unidades formadas recentemente no Quaternário. Existem bacias sedimentares antigas. Combustíveis fósseis só são encontrados em unidades geológicas sedimentares. Então a gente tem formação sedimentar antiga, onde a gente encontra os combustíveis fósseis, e formação sedimentar jovem, já que os processos são contínuos, formados na Era Cenozoica, no período Quaternário. E para fechar com chave de ouro, existe um período criado recentemente, chamado de Antropoceno. O Antropoceno, estamos falando já de uma criação do século XX. Isso daqui o Enem pode cobrar e os vestibulares também. O Antropoceno é uma criação humana, beleza? É uma era datada no intervalo de tempo no qual os seres humanos já existiram, porque nenhum desses aqui tinha ser humano, tá? Na Terra. O ser humano aparece muito recentemente. E aí o Antropoceno ele é criado para marcar o momento em que o ser humano passa a atuar no planeta Terra, modificando os sistemas naturais. É a partir da Revolução Industrial. Estamos falando aí do intervalo de tempo da Revolução Industrial, então 1750 até hoje. E aí eu coloco hoje com reticências aqui, porque hoje continua, tá? Hoje para frente, até existir ser humano no planeta Terra, estaremos dentro do Antropoceno, que é antropo, é homem, ceno é visível, tá? Visível não, é atual, visível é faneiro. O ceno é atual, hoje, antropo é homem, então é a idade, o hoje do homem, Revolução Industrial até os tempos atuais, que é um intervalo de tempo de 1750 para cá,
no qual o ser humano passa a interferir em processos naturais. Por exemplo, aquecimento global, modificação química da atmosfera, extinção de algumas espécies, poluição de água, aumento de processos erosivos. Então é a nossa famosa pegada ecológica, é a nossa marca no planeta Terra, é o intervalo de tempo, é o período chamado de antropoceno dentro da era cenozoica. Praticamente todos esses conceitos, escudos cristalinos, maciços antigos, montanhas, dobramentos modernos, esses que estão marcados aqui, nós voltaremos a tratar em algum outro momento para a gente aprofundar nesses conceitos e fazermos as diferenciações. De modo geral e simplificado, tempo geológico. Beleza, pessoal? Um grande abraço e bons estudos.